Então sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no litoral sul de São Paulo, no município de Praia Grande. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Quanto mais pessoas souberem da doutrina espírita, mais pessoas esclarecidas nós temos na sociedade. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade, você pode ajudar, auxiliar na manutenção e nas obras assistenciais da nossa casa. E também, na nossa comunidade do WhatsApp, tem muito mais conteúdo espírita para você. E dentro da nossa comunidade do WhatsApp, aqueles que já estão na nossa comunidade, tem os seguintes grupos que podem participar e interagir um com o outro. Porque na comunidade é só postagem de divulgação da casa. E os grupos interativos são os grupos de frequentadores e trabalhadores da nossa casa. Todos podem conversar entre si, mandar mensagens e trocar imagens, vídeos e até bom dia, boa tarde e boa noite. Temos o grupo do Bazar, inclusive nosso Bazar está com promoções excelentes e com cartão de débito e crédito para que você possa comprar o presente da sua mãe. Ou presente para você mesmo, né? Nós estamos à beira do Dia das Mães, agora no próximo domingo. Temos o grupo do crochê. Quem gosta de crochê e qualquer outro trabalho manual, pode se inscrever nesse grupo e conversar entre si, trocar ideias e até mesmo participar das atividades da nossa casa. Porque o que nós vendemos no nosso bazar não são as doações de roupas e calçados que recebemos. Esses equipamentos são para doação. O que nós comercializamos é o que nós fabricamos na nossa casa, através de crochê, tricô, costura, bolsas, brincos, argolas e braceletes, tudo que são feitos na nossa casa. E também o grupo dos animais. Quem tem um animal, gosta de fazer parte da doação e gosta de tratar e conversar sobre seus animais, entre também nesse nosso grupo. E tem um grupo mais específico também para as pessoas que estão vítimas do vício e seus familiares também. Nós damos assistência a essas pessoas também, porque todos os grupos que nós temos são intermediários dos trabalhos da nossa casa, e nós damos assistência também para a pessoa que tem vício e seus familiares. E nesse grupo as pessoas podem conversar entre si, trocar ideias, conversar e fazer como nós fazemos nas nossas atividades da nossa casa. E o último grupo é o grupo da poesia. Quem gosta de poesia espírita pode entrar nesse grupo e trocar poesias, né, entre si, aí, porque nós temos também o sarau na nossa casa também uma vez por mês, juntamente com o bingo também no dia seguinte, que também é uma vez por mês. E a nossa casa ela está patrocinando uma peça de teatro no Palácio das Artes, que será exibida nos próximos dias, e nós estamos com a venda dos ingressos aqui com desconto, que é a peça Abigail, Paulo e Estevão, né? E conta a história de Paulo de Tarso, o seu cunhado, né, Estevão, né, e Abigail, a sua amada, que ele depois revê em umas outras encarnações mais para frente. E depois é importante que nós participemos das nossas atividades. Se inscreva e participe conosco no nosso canal. Mas à noite nós teremos o Evangelho no Lar. A importância de fazer o Evangelho no Lar é 20 minutos por semana, não custa nada. Nós vamos proteger a nossa casa, proteger os nossos entes queridos e nos proteger. Se você ainda não sabe como fazer, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, inclusive para participar da nossa comunidade do WhatsApp. O nosso contato é o código 13 98130 8408. E nós lhe daremos um roteiro do Evangelho no Lar, além dos vídeos do Evangelho no Lar que nós postamos uma vez por semana no nosso grupo, tá ok? No nosso canal, quer dizer. Então, hoje Jesus nos fala, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos aqui, e vamos à prece
que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha de Curuhati. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Jesus nos falou, e se nós somos seguidores de Cristo, deveríamos ter ouvido de ouvir e olhos de ver, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E também disse que nós somos deuses, com D minúsculo. Mas nós gostamos de nos fazer inferior, porque no nosso subconsciente, quando eu sou pequeno, inferior, eu tiro das minhas costas a responsabilidade da minha existência. Mas isso não adianta nada no processo evolutivo, só atrasa a nossa evolução. Então, quando eu tenho mais consciência de mim mesmo, eu vou me enxergando como o sal da terra e a luz do mundo. E por que ser o sal da terra? Porque o sal conserva, e nós conservamos o ensinamento de Jesus. Abraçamos seu ensinamento, conservamos e colocamos em prática, além disso. Não apenas eu ter o ensinamento de Jesus me faz ser um espírito evoluído. Eu tenho que praticar esses ensinamentos. É como a gente fala, espírita contemplativo e não ativo não é espírita, é turista no espiritismo. Então, a gente costuma ir também à luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque nós iluminamos o nosso caminho com as boas ações e automaticamente iluminamos o caminho daqueles que seguem conosco durante a jornada terrena. E a nossa responsabilidade é muito grande de iluminar o nosso caminho e iluminar aqueles que querem seguir conosco. Os que querem, aqueles que não querem, nós respeitamos a liberdade de escolha e deixamos eles para ajudarmos numa próxima ocasião. Mas nós vamos nos dedicar àqueles que querem ser ajudados. Por isso a importância de nós termos dentro de nós a consciência de nós somos deuses, com D minúsculo. Nós podemos prejudicar as pessoas, destruir sonhos, destruir esperanças, como os pais antigamente falavam para as crianças, né? Você é um inútil, você é um incapaz, e a criança crescia com aquilo na cabeça, acreditando naquilo, e ela nunca mais seria capaz de nada. Ela não seria útil para nada. Então, mudou essa inteligência dos pais ao longo do tempo. Acredito que poucos pais ajam dessa maneira, mas muitos agiam assim, achavam que isso era educação. Isso não era educação, isso era destruição do caráter. Mas eles não tinham essa consciência. E aí, nós vamos fazendo com que as pessoas se destruam. É a mesma coisa a gente chegar para alguém e falar, você é uma pessoa que não tem futuro. Como alguns adultos falam para algumas pessoas falam para as outras, essa pessoa está errada na vida, não tem futuro. E a pessoa vai acreditar que ela não tem futuro. E ela não vai conseguir nunca se reverter da situação negativa que ela se encontra. Então nós temos esse poder, como também temos o poder de reerguer pessoas do chão com um simples olhar. Nós somos deuses, nós podemos estender a mão do olhar e falar para aquela pessoa que ela é capaz, que ela pode, e que ela pode tudo. Jesus nunca menosprezou ninguém. Jesus nunca chegou para alguém e falou, você é inferior, você é pequeno, você está sofrendo por causa disso, daquilo outro. Muito pelo contrário, ele sempre nos exaltou no bom sentido, para que nós não fôssemos arrogantes e prepotentes, mas sempre fôssemos exaltados, tivéssemos uma estima elevada. E aí nós pudéssemos realizar as obras de coautores de Deus que nós somos. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Chico Xavier, no começo da sua peregrinação divina e tão laboriosa com Emmanuel, errou muito ao falar que ele era muito pequeno, que ele era insignificante,
E uma vez ele chegou para Emmanuel e falou, eu sou um verme para as pessoas, né? Aí aparece Emmanuel e chega para ele e fala, Chico, você está menosprezando o verme, não se compare ao verme. Aí Chico ficou horrorizado, né? Eu já estou me colocando verme, o meu mentor chega e fala que eu sou pior que o verme. Aí Emmanuel falou para ele, porque o verme, ele aduba a terra, ele faz a planta crescer, ele revolve o solo e faz o solo frutificar e florescer. Quantos corações você está frutificando? Quantos corações você está fazendo florescer? Quantas terras você está removendo? Aí Chico parou e mudou o seu comportamento. Antigamente ele falava que era cisquinho, né? Eu sou um cisco. Mas não era no mau sentido, porque ele era humilde. Mas a concepção de humildade que ele tinha era uma concepção inválida. Porque eu não posso me colocar num ser inferior. Eu tenho que me amar. Para eu poder amar o meu semelhante e amar a Deus. Não há nenhuma crítica a Chico, que nós adoramos e nós temos como modelo de existência. Mas no começo da sua peregrinação, ele errou com essas palavras. Mas depois ele começou a corrigir-se, ele parou de falar esse tipo de coisa. Porque nós não somos pequenos, nós somos grandes, enormes. Uma palavra, um gesto, um olhar, um comportamento destrói a estima de qualquer um. E uma palavra, um gesto, um comportamento, uma atitude nossa, reergue pessoas do chão prontamente. Então realmente nós somos deuses. E nós temos que ter a responsabilidade da nossa existência. E quando nós temos a responsabilidade da nossa existência, nós fazemos as coisas melhores para a nossa vida. E não vamos nos colocando como seres insignificantes do universo, porque é muito fácil. Eu sou coitadinho. É aquela pessoa que está dirigindo, né? Bate o carro, aí ela chega e fala, poxa, eu não sei o que aconteceu. Espera aí, meu amigo. Se o câmbio do carro não travou, se a direção não quebrou, isso são coisas fatais que podem acontecer para você bater no outro. Então a culpa é sua, né? E você vem falar que você não sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas nós colocamos como coitadinho. Ai, não sei porque que isso está acontecendo comigo. Como não sabe? Olha o seu comportamento, olha o seu jeito, olha a sua sintonia. Olha com quem você está se ligando, olha com as pessoas que você anda. Porque também é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Não é diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Porque tem muito pai, muita mãe andando com filho drogado, com filho criminoso, para tirarem da droga, para tirarem do crime. Mas diga-me o que você é, que eu te direi quem anda com você. Essa é a frase verdadeira. Porque as suas companhias foi você que atraiu. Então esse negócio de se fazer de vítima é a gente se sentir pequenininho para não ter responsabilidade. E quando nós sabemos que nós somos grandes e temos responsabilidade, nós evoluímos, nós crescemos. E não somos aqueles espíritos acomodados da vida, que tudo para nós é um desafio enorme, porque nós somos infelizes, nós somos incapazes, somos a vítima do mundo. Não somos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Os nossos comportamentos, os nossos compromissos kármicos que assumimos pelas nossas invigilâncias são herança de nós mesmos. Não foi ninguém que nos enviou. E nós vamos colocar, ai, por que Deus está me castigando? Deus não castiga ninguém. Deus cria leis, e as leis de Deus são imutáveis. Se a gente se afasta da lei de Deus, a gente cria problema para a gente. Se a gente se aproxima da lei de Deus, nós estamos salvos. Essa é a situação. Agora, quando eu me afasto da lei de Deus, eu fico reclamando que Ele não me ajuda. Inclusive, eu quero dar ordem para Deus, né? Olha, Deus, se acontecer, se eu conseguir alguma coisa, eu vou ajudar tal pessoa. Tipo assim, faz o que eu mando. Eu não tenho que obedecer a lei de Deus, né? Então, para que eu rezo o Pai Nosso? Se na oração está dizendo, seja feita a sua vontade. E na hora que eu peço, tem que fazer a minha vontade. É o que eu quero, é o que eu desejo.
mas na oração eu falo diferente. Isso é hipocrisia. Por isso não adianta ficar orando o tempo todo e querer determinar para Deus o que acontece. Ah, Deus, se você fizer isso, aquilo vai, eu vou fazer aquilo outro. Você não tem, Deus não é moeda de troca. Deus nos auxilia, nos ampara a partir do momento que nós queremos evoluir. E nos auxilia não diretamente, mas através de outros espíritos em evolução como nós. Porque nós somos imperfeitos ajudando imperfeitos. Pessoas tentando se equilibrar, se segurando e se apoiando nos outros que estão tentando se equilibrar. E Ele nos dá aquela força toda para nos mantermos erguidos. Então a importância da minha existência é muito grande. Porque eu me reergo, eu me coloco de pé, eu me afirmo na sociedade e afirmo o meu companheiro de jornada. As pessoas que estão comigo, eu elevo ele junto comigo. Quando eu subo, se eu sou um espírito esclarecido, voltado para o bem, que tem realmente na sua vida os ensinamentos de Cristo colocado em prática, quando eu me reergo, quando eu subo, os outros sobem comigo. Ao contrário de que muitas pessoas que não têm Cristo nos seus ensinamentos, apenas na teoria, e se afundam levando todo mundo para o buraco. É isso que acontece. Por isso a importância de nós termos dentro de nós a consciência que nós somos o sal da vida e a luz do mundo. E quando eu me coloco como o sal da terra e a luz do mundo, eu vou conservando os ensinamentos de Jesus, colocando em prática, aprendendo e iluminando o meu caminho, o caminho daqueles que seguem comigo. E com isso eu estou bem, eu vou me desintonizando daqueles que não são corretos comigo. Depois eu auxilio. Mas primeiro é como no avião. Se eu estou num avião, o avião está em turbulência, cai aquelas máscaras, a aeromoça fala, primeiro põe a máscara em você, depois você põe no outro. Agora você quer botar no outro, dar lição de moral e não cuida da sua vida, é claro que o problema vai te derrubar. Primeiro nós vamos nos cuidar, vamos nos evoluir, vamos nos crescer, vamos nos refazer interiormente e partir para a ação. Eu não preciso esperar chegar à santidade, como muita gente faz. Ah, eu ainda não estou preparado. Isso é orgulho. Ah, eu não estou ainda moralmente evoluído para fazer isso. Isso é orgulho. Porque uma pessoa humilde, ela não fica com essas desculpas bobas. Ela fala, olha, eu não sei, mas eu vou tentar. Olha, eu nunca fiz, mas eu vou me esforçar. É isso que se faz. E aí a gente vai fazendo. É a mesma coisa da oração. Você chega num grupo espírita de estudo, fala, gente, quem quer fazer oração? Todo mundo, eu não quero, não estou preparado. Por que não está preparado? Você não está preparado para falar com Deus? Por quê? Tem que fazer magia, tem que ter um ritual maravilhoso para falar com Deus? Você não pode falar com Ele tranquilamente e fazer com que os outros ouçam essa conversa? Então esse orgulho nós temos que perder. É a mesma coisa do cisco, do coitadinho, do verme, do pequenininho que a gente coloca para tirar das nossas costas a responsabilidade da nossa existência e a nossa responsabilidade em cima daquele que caminha conosco, porque o meu erro afeta o vizinho, o meu erro afeta quem anda comigo. O meu erro afeta as pessoas que caminham na jornada terrena comigo, tanto encarnados como desencarnados, que estão sentindo a minha vibração. Então, quando eu tenho comigo essa responsabilidade, eu vou sabendo que eu tenho muitas pessoas me observando, me tendo como exemplo. Poxa, mas eu não sou Bezerra de Menezes, eu não sou Emmanuel, precisa ser Bezerra de Menezes, precisa ser Emmanuel? Você mesmo, eu mesmo, qualquer um de nós tem espíritos que caminham conosco, encarnados e desencarnados, nos observando. Kardec já falou isso várias vezes, nos observando e conosco aprendem. Vem para a casa espírita para estudar com a gente, estão no mesmo nível.
são colegas nossos de estudo, mas se associam com gente pela afinidade. Poxa, vamos lá na casa espírita aprender. Então tem o encarnado e o desencarnado aprendendo. Vamos lá fazer a caridade, tem o encarnado e o desencarnado fazendo. E vão vendo nossos exemplos. Será que o que ele fala na casa espírita, ele pratica na casa dele? É hipocrisia. Será que o que ele pratica na sociedade, ele faz a mesma coisa quando ele acha, entre aspas, que ninguém o vê? Porque os desencarnados estão em tudo quanto é lugar. Inclusive no ambiente que a gente acha que está sozinho, né? Mas não precisa ter medo de dormir não, que ninguém vai puxar teu pé à noite. Fica tranquilo. Agora, quando nós temos essa consciência que nós somos exemplo para os outros, nós pensamos para falar, pensamos para agir, pensamos para pensar, para não falar besteira, para não agir de maneira impensada, e com isso vamos servindo de exemplo para aqueles que caminham conosco, encarnados e desencarnados. Nós somos exemplo para todo mundo. Então, se eu quero ter disciplina, eu tenho que fazer disciplina para todo mundo. Não adianta eu ter disciplina para um, para outros não ter. Então, é isso que vai fazer com que a gente evolua, com que a gente amadureça e deixe de ficar falando que nós somos aquela coisinha inferior. Nós não somos inferior. Inferior é o grande sentimento que nós temos de nos isentar da responsabilidade. Isso que é inferior. Porque quando eu tenho consciência da minha responsabilidade perante a vida, quando eu tenho consciência da minha responsabilidade perante os meus pares terrenos, encarnados e desencarnados, eu sei que qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer situação vai repercutir neles. Então eu tenho que dar exemplo. Se eu quero agir não com dureza, mas com disciplina, que eu seja disciplinador. Se eu quero agir com honestidade, que eu seja honesto o tempo todo. Se eu quero agir com amor, com bondade, com caridade, que eu faça isso o tempo todo, e não com orgulho, com vaidade, me sentindo superior àquele que está recebendo a minha doação. Então, eu tenho que ser o que eu realmente sou, e não usar máscaras durante o dia, porque o encarnado pode não perceber, mas o desencarnado lê. Ele consegue identificar aquilo que eu estou sendo hipócrita, aquilo que eu estou mentindo, aquilo que eu não estou levando a sério, e com isso vai se afastando de mim. E eu vou ser um mau exemplo para essas pessoas que me seguem. E cada um de nós temos milhares de amigos espirituais que nos seguem. Essa não é a única encarnação nossa. Nós tivemos milhares e centenas de encarnações anteriores, desde que esse mundo era um mundo primitivo. Não tem mais espíritos vindo do alma-grupo e se refazendo o início nesse planeta mais. Porque esse planeta deixou de ser um planeta primitivo. Mas existem espíritos mais evoluídos que nós, ou na mesma qualidade, que podem vir para o nosso planeta conviver com a gente e até nos impulsionar moralmente. Então nós temos que ter a consciência que os que caminham conosco aqui, caminham conosco há milênios. Então nós fizemos um monte de amigos. Nós tivemos um monte de pais, um monte de filhos, um monte de primos, um monte de namorados, esposos, esposas, um monte de espíritos. Porque no teatro da vida, é um teatro, como diz Kardec na Revista Espírita, como diz os espíritos, é um teatro. Mas é um teatro sério, onde nós representamos, através de uma máscara, a nossa verdadeira identidade, com consequências futuras. Ao contrário de no teatro normal, pago, que você vai lá, se diverte, tem o drama, tem a comédia e tudo mais, e que os atores estão lá representando um papel que não condiz com a sua realidade. É diferente. Mas no nosso teatro da vida, nós somos responsáveis pela nossa jornada. Por isso é importante de agir bem, atuar bem nesse palco da vida e agirmos de acordo com aquilo que vai nos trazer evolução. Então, se eu tenho consciência que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus me falou, o Jesus é mentiroso, né? Porque ele falou isso, mas eu não acredito, né? Porque eu sou pequenininho, eu sou infeliz, então eu não sou isso. Agora, quem tem essa consciência de acreditar em Cristo
em Jesus de Nazaré, sabe que é a luz do mundo e o sal da terra. E com isso age, conservando e colocando em prática os ensinamentos de Jesus, porque não adianta eu ser cristão na teoria, eu tenho que ser na prática também, e iluminando a sua jornada e com o farol da sua jornada iluminando os outros. Uma pessoa que a gente ajuda, já estamos salvos. Já está muito bom. É a mesma coisa daquela história, né? As casas espíritas, Chico Xavier, ele era muito seguro. Como todos nós, eu também sou muito seguro. Caio Barchuta, o patrono dessa casa, toda hora chegava lá no jornal O Clarim, que ainda hoje é distribuído para mais de 130 países no mundo. E desde 1920 o Clarim funciona, distribuído para o mundo todo. Então ele chegava na redação do jornal e falava: ó, gente, mês que vem vamos fechar o jornal, não tem dinheiro. E o dinheiro aparecia do nada. E ele mantinha o jornal aberto. Até hoje está lá, em Matão, a distribuidora do jornal O Clarim, né, levando a doutrina espírita. E ele começou fazendo esse trabalho no cemitério, distribuindo panfletos depois dos enterros. As pessoas levavam os seus entes queridos para ser enterrado e na porta do cemitério ele distribuía panfleto. Tanto é que ele ficou tão famoso, Caio Barchuta, que ele pegou a admiração de Ernesto Bosano, um filósofo italiano do qual Getúlio Vargas era fã. E na época Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. E Getúlio Vargas, naquele ímpeto de ditador dele, ele mandou fechar todas as casas espíritas. E por intermédio de Caio Barchuta, que falou com Ernesto Bosano fala com Getúlio Vargas e Getúlio Vargas volta atrás. Essa é a luz do mundo. Esse é o sal da terra. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos salvar alguém. Todos nós podemos salvar uma doutrina. Todos nós podemos salvar um vizinho, um amigo, um parente, um animal, uma pessoa que seja. Todos nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando nós não esquecemos o nosso poder, magnetismo, que Kardec tanto fala nas obras da Sociedade Espírita de Paris, na Revista Espírita, que nós vamos estudar aqui na nossa casa. Aqui nós temos o estudo da Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. Venham estudar conosco. E no Kardec falando nas obras de da Sociedade Espírita de Paris, e falou em todas as obras do nosso magnetismo, que faz e atrai. Mas as pessoas não estudam isso, elas não conhecem isso, elas não sabem que o pensamento, o comportamento dela vai atrair energia dos outros, encarnados e desencarnados, sãos ou enfermos. E depois vão ficar reclamando da vida. Então nós temos que ter essa consciência de melhor viver e melhor escolher. E quando eu tenho essa consciência que eu sou um magneto, um magnetismo, o espírito é uma bola de luz e atrai com o seu pensamento, com o seu comportamento, com a sua vibração, coisas boas e negativas. Então eu sei que eu dirijo minha vida. Eu não sou um coitadinho, eu não sou um cisquinho, eu não sou um verme, eu não sou uma coisinha pequena, eu sou muito importante. E a minha importância é do tamanho da minha responsabilidade, porque tudo que eu faço diretamente atinge aquele que caminha comigo na jornada terrena, encarnado ou desencarnado. É importante nós pensarmos nisso. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso WhatsApp, 13 98130 8408. Se inscreva no nosso canal, peço aos amigos se inscreverem. E agora nós vamos às nossas vibrações. Vamos mentalizar nossas casas, nossos ambientes de trabalho, imaginar a figura de Jesus entrando pela porta da frente e junto com seus amigos retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, do nosso mau pensamento e do nosso mau comportamento. Que eles sejam retirados e levados para diversas casas de oração, porque não é só o Espiritismo que liberta os desencarnados. Acima de qualquer religião, existem desencarnados ligados com aquela crença,
conscientes da sua missão de ajudar aquelas pessoas que pensam similares como eles. E que esses irmãos sejam retirados e que o passe, através do magnetismo, seja aplicado a todos os seres vivos que convivem conosco, os encarnados, os desencarnados, os animais e as plantas. E que os bons espíritos estejam conosco, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. E agora nós vamos à magnetização da água e depois ao tratamento. E lembrando que a cada 4 semanas há a mensagem. Tá? As pessoas às vezes esquecem, mas é bom elas lembrarem que elas mesmo que marcam, né, na 4ª semana tem uma mensagem da nossa casa.